delta de alfa menos E beta ali. O resultado é que esse cara todo que está aqui eu volto a chamar de D alfa, sem problema nenhum. Truquezinho. Tá? Então, se eu agora incorporar esse cara que está aqui, né, do lado de fora, quem era esse cara que estava aqui? Ó? Era integral em D alfa ou D beta, né, depende, né, de G de alfa, exponencial de menos I alfa T, φ alfa. Tá certo? Veja, todos os elementos para ele estão aqui. Ó. Tem um φ livre, tem exponencial de menos I e beta T, tem o G. Esse aqui também eu posso chamar de alfa, G de alfa. Voltar com a minha mudança de variáveis para trás. Tá certo? Então isso daqui vai virar, né, no limite, quando t tende a mais infinito, integral em d alfa, d beta, exponencial de menos I e beta t, G de alfa, φ beta, isso é tudo fator comum. Aí aqui sim é que a coisa começa a diferenciar, tem uma delta, beta menos alfa, porque para esse cara aqui tem uma integração a mais aqui, sendo feita. Né? E para o cara, o seguinte, vai ficar menos 2πi delta de E beta menos E alfa, ou E alfa menos E beta, como faz, T delta alfa mais. Certo? Sempre tinha aquela parte que apareceu uma vírgula no G, porque tem gente que para fazer o polo precisa substituir o limite do Z igual a Z0 do numerador. Polo simples. Limite quando Z vai fazer 0 do numerador. Sim. Então, aí vai pegar aquela integral ali, né? E vai substituir E alfa. E alfa igual a E beta menos I epsilon. E alfa igual a I beta. Só que você vai multiplicar o teu resíduo, implica em você multiplicar o teu integrando exatamente pelo denominador, para você cancelar a singularidade. O resíduo é o que tem aqui em cima. Né? Aí, no caso do polo simples. Como é que o G passou de alfa para alfa linha? Porque você fez a mudança. Você fez a mudança de variável. Onde você tinha alfa, você ao invés de considerar as variáveis sendo P1, P2, P3, P4, etc. e tal, você está considerando E alfa, P2, P3, P4, P5, assim por diante. E a parte angular do P1. Né? Foi isso que você fez. Você fez em toda a sua integral, inclusive no G. O G não é um G de alfa. Onde tem módulo de P1, você substituiu por E alfa menos P2 menos não sei o quê. Então, o seu G sempre foi isso. Seu G sempre foi isso aqui, quando você estava integrando sobre E alfa. O que eu estou chamando a atenção agora é que, quando eu desfaço isso, o G volta ao que ele era. Sim ou não? Tinha uma coisa aí que você apagou aqui. Quando botou a delta, alguma coisa me impressou sumir, não foi? Alguma coisa? Quando botou o delta de alfa menos E beta, tinha alguma coisa ali que se apagou. Delta de alfa menos E O beta. G era G de E beta. Era G de E beta, G de E beta. alfa linha, aí tinha mais coisa. Isso. G de E beta. Não, é só isso, G de E beta. E alfa G de linha. beta, alfa linha. Depois botou a delta. Aí, Quando eu botei a delta, eu fiz G de alfa, alfa linha. aí depois do T, tinha alguma coisa ali que está apagada. É que era calculado tem. É que era calculado em E alfa igual a E beta menos I epsilon. Então, quando eu volto com as variáveis para alfa, eu também desfaço isso aqui. Quer dizer, onde tem E alfa, eu substituo raiz quadrada de P1 mais P2 mais P3 assim por diante. Isso volta para o lugar de onde veio. Volta a mudança de variáveis. Então, olha só.
Esse daqui foi então o limite do psi g mais de t, quando t tende a mais infinito. Como diz o Luxemburgo, quando está lá na confusão. Certo? Quando t tende a mais infinito. Então, previsivelmente, o negócio não deu só o φg. Tá certo? O negócio deu o φg, que é esse primeiro pedaço aqui, até a delta de beta menos alfa, mais alguma coisa que envolve o t beta alfa mais. Tá certo? Envolve o t beta alfa mais, que por sua vez, né, a gente já anotou isso aí, já pagou. O t beta alfa mais envolve o v. Né? Envolve o potencial. Então, essa alteração que está aqui depende crucialmente do potencial. Se o potencial for zero, t beta alfa mais já é zero. Aí acabou aquele pedaço, você volta para o psi g mais de t, tendendo a um φg de t, a um cara livre. Um t igual a mais infinito. T igual a mais infinito. Né? Bom, então como é que eu calculo a matriz S a partir disso aí? Eu pego o meu psi g mais, né, de t, e eu escrevo ele em termos do psi g menos de t. Né? Ou seja, eu faço aparecer a matriz S nesse cara, dessa maneira aqui. O psi g mais de t vai envolver quem aqui? O psi alfa mais. Não é isso? Então, isso aqui é o psi g mais de t. Né? Eu já estou botando um d beta aqui porque eu vou inserir um psi beta menos, tá? E o produto escalar desse psi beta menos com psi alfa mais. Então estou supondo, né, como sempre, que tanto psi mais quanto psi menos são bases. Esse cara aqui é a matriz S, que eu chamei de matriz S. Né? E o grande ponto aqui, né, para a gente poder fazer uma comparação com essa fórmula que está aparecendo aqui, né, a gente precisa de uma hipótese aqui nesse momento. É uma hipótese que depois nós vamos confirmar. A nossa hipótese vai ser, né, de que S beta alfa é proporcional a delta G beta menos alfa. Hipótese. Ou seja, que tem uma delta de conservação de energia inserida dentro da matriz S. Tá certo? Isso vai ser provado. Mas não agora, porque isso é foda. Né? Quer dizer, isso envolve um raciocínio longo, né? com várias coisas. Né? Mas sim, isso não vai ser assumido como, vamos dizer assim, como caído do céu. Né? Vamos dizer o seguinte, depois que a gente provar isso, aí você pode voltar aqui e fazer essa conta de novo, aí sabendo, porque na maneira que a gente vai ter de provar o assunto, não vai ter nenhuma interferência dessa conta que a gente está fazendo. Essa conta é completamente independente desse outro assunto. Então nós vamos usar essa hipótese. S beta alfa é proporcional a delta de E beta menos E alfa. Com isso, esse cara que está aqui pode ser trocado por E beta, porque se você tem uma delta de E beta menos E alfa na frente, isso só dá diferente de zero se E alfa for igual a E beta, e vice-versa. Então, tendo isso, agora sim você pode comparar o que você tem aqui, no limite, quando t tende a mais infinito,
com o que você tem aqui, que você também pode fazer o limite quando t tende a mais infinito. Tá certo? Então você vai obter que o seu o limite em que isso aqui tende a mais ou menos infinito, né? Mais ou menos infinito, não, mais infinito. Você pode observar que isso daqui é uma superposição de estados altos. Certo? Toda superposição de estados altos, qualquer G que você imagine, tem que tender a uma superposição de estados livres, quando t tende a mais infinito. Então, quando você manda o psi-g mais de t para t tendendo a mais infinito, observa que isso aqui, né, são coeficientes de um psi-beta menos, que foi botado aí de propósito, maldosamente. Então, quando esse cara tende a mais infinito, isso aqui tende a integral em d alfa, d beta, e a menos i, e beta t, g de alfa, φ beta, né? S beta alfa. Agora sim, eu tenho um cara que é limite quando t tende a menos mais infinito, do psi mais, e tenho outra expressão para o limite quando t tende a mais infinito do psi mais. Posso comparar uma expressão com a outra. E aquele exponencial do LHD não fica. Continua aqui. Está implícito. Tá? Estou tomando o limite implicitamente. Esse t é muito grande. Sim. Tem o i. Você está sempre expressando o i. Não. Ela está oscilando lá. Certo, mas mexendo no pergunto. Comparo isso com isso aqui, e aí tiro uma expressão para o S. Olha só, na matriz S aparece o T beta alfa mais. Certo? Esse T beta alfa mais, ele é o que? Ele é φ beta V psi alfa mais. Tá certo? Uma aproximação eficiente que você pode fazer é dizer o seguinte, olha, num primeiro momento, né, eu posso tentar simplesmente substituir o meu psi alfa mais pelo φ alfa. Porque não deve haver uma diferença muito apreciável entre o estado com interação e o estado livre. Embora haja essa diferença, não deve ser uma diferença muito apreciável. A diferença é que talvez me dê uma correção de segunda ordem. Quer dizer, isso está completamente dentro da filosofia de teoria de perturbações. Né? Então, se você fizer essa aproximação, né, ela é chamada de aproximação de Born. Psi alfa mais aproximadamente φ alfa. Se você fizer isso, teu S beta alfa tem uma forma que você pode de fato calcular. Que envolve o elemento de matriz do teu potencial entre estados livres. Como na mecânica quântica não relativística normal. É psi ou φ? Φ. Φ mais alfa. Φ mais alfa. Ah, aqui é psi. Porque o chifre do cara foi muito longe. Tá certo? Bom, essa expressão ainda não serve para nada, por quê? Porque você não tem o V. Tá certo? Você não tem o V. A hora que você tiver o V, você pode vir aqui, substituir e calcular. Qual o problema? Né?
Quando eu digo você não sabe quem é o V, você não sabe como é esse operador, como é a ação dele no espaço de Hilbert. Como é que ele pega um estado base, por exemplo, um estado base livre, e leva em outros estados base livres. Não é? A gente não sabe quem é o V, de jeito nenhum, a gente não tem ideia, não tem noção. E se você possuir, em algum momento, por algum motivo, os elementos de matriz do V, aquela é uma forma fechada para você calcular a matriz S até a primeira ordem. Tá certo? Lembre-se, né, que tem essa hipótese aqui na jogada. A hipótese é S beta alfa é proporcional a delta de E beta menos E alfa. Nosso próximo passo aqui é exatamente provar isso. Certo? Então, na próxima sessão, Alexandre, 3.4. Não, porque eu estou olhando ali, mas Pode antecipar, pode Não, antecipar. antecipar não, é voltar mesmo. Certo, vamos voltar aí. Só ali naquela substituição de novo ali que eu estou um pouco. Onde? A integral. A integral não tinha D alfa, né? Aqui? Só que eu Vamos de volta. Eu perdi um pouco. Vamos de volta, peraí. Assim, você inseriu a delta, botou um D e não mudou Aqui era nada. D alfa e aqui era um G de E beta. E aqui era o T E alfa igual a E beta menos E epsilon. E a integral era só alfa. Nossa, era só alfa limpo. A integral em D E alfa foi feita com base no teorema de resíduos. Acabou. Não tem mais integral em D E alfa. Certo. Foi Mas aí agora você entende que eu vou querer que tenha integral em D alfa também, para eu poder comparar com essa expressão da matriz S. Para somar com aquela φ de G. Para comparar, porque naquela expressão ali eu tenho D alfa e tenho D beta. Certo. Aqui eu só tenho D beta e tenho D alfalinha. O que me falta para eu ter a minha integral sobre D alfa? De novo, eu preciso do D E alfa aqui. Mas eu não posso botar um D E alfa aí de qualquer jeito. Tá certo? Se eu botar uma integral em D E alfa, tá certo? Eu tenho que botar uma delta de E alfa menos E beta, ou E beta menos E alfa, tanto faz. Tá certo? E aí eu transformo as coisas aqui em E alfa de novo, já que é tudo proporcional a E alfa, né? Aqui eu não calculo em E alfa igual a E beta mais menos E epsilon, eu deixo o E alfa aqui do jeito que estava. Esse cara aqui eu reidentifico como sendo alfa, isso aqui eu reidentifico como sendo D alfa. Tá certo? Entendi. Agora o que me dúvida ficou mais mesmo na validade de vocês pegar uma integral, botar o delta e o D e não alterar de fato a integral. Porque eu estou... O que eu alteraria? Não, eu quero ter um delta de alfa menos E beta, tá, certo. Vou ter um delta de... Então eu estou dizendo que é como se estivesse em cima de uma superfície que é alfa igual a beta. Isso. Como no caso da história, a gente põe lá numa casca, né? Vamos põe a delta. Aí, então a gente está de alguma forma dizendo que esse alfa é igual a beta. Não, de alguma forma não. Estou dizendo só mesmo. vai fazer isso, certo? Não. Mas aí onde é que entrou, onde foi que, então aquela ideia é alfa, não existia. Porque se ele fosse D é beta, aí eu botasse um delta, eu imaginaria que D é beta ia virar D é alfa. Mas Não. existe D é beta. D alfa não existe. Eu estou inserindo isso. Estou inserindo É, integral em provavelmente D é alfa, essa inserção. delta de E alfa menos E beta. Ah. Isso aqui é 1. Então estou multiplicando por 1. Aí onde tem E beta, eu troco por E alfa, porque tem uma delta ali no meio. Então que é essa a definição da integral de alfa 1, né? Isso aí é a definição da delta. Né? Quando tu escreveu, você botou integral, depois botou só o E alfa e só o delta. Não colocou junto com o integral e pareceu que foi só que entrou o argumento, não o integral. Não, entrou integral. Na hora Eu deixei um espaço aqui. Foi isso que ficou meio. Eu deixei um espaço aqui porque eu queria entrar com mais uma integral. A minha integral está implícita nessa integralzona aqui. Entrou mais uma integral, né? Entrou essa integral aqui, ó. Tá certo, aqui então Que ela sumiu com o teorema de resíduos.
Teorema de Resíduos matou essa integral, D é alfa. E agora eu estou botando ela de volta, mas para botar ela de volta eu tenho que botar com uma delta. Ela não está bem ali. Tá certo? Então da próxima vez, vou parar por aqui.